Sistema FAES e Senar. Olá, seja bem-vindo ao Conexão Agro, o podcast do Sistema FAES e Senar, onde o agro se conecta com as pessoas que buscam informações sobre o agronegócio, em especial aqui o sergipano. E eu recebo aqui hoje essas pessoas especiais que trouxeram informações sobre reforma tributária aqui em Sergipe, em um evento com o CRC, o AB, foi muito importante toda essa discussão e a gente resume aqui trazendo esse viés jurídico, econômico e também contábil para trazer todas essas possibilidades e esclarecer para o produtor rural, em especial você, produtor, que é possível estar atento às informações a essa reforma tributária. A gente, quando fala em tributos, bolso, né? Mexe no bolso do produtor, impostos. Então, vamos saber o que você, produtor, precisa saber aqui com esses profissionais. Já falo aqui com o Vitor Hugo, ele que é especialista em ESG, trouxe também a sua visão jurídica, né? A reforma trouxe aí menos litígios. Será que isso também vai acontecer? E também a gente pensa em profissionais capacitados para essa área, para estarem atuando aqui no agronegócio. O que é que você acha sobre isso? Seja bem-vindo, Vitor. Obrigado, boa tarde. Eu acho que é uma grande oportunidade, né? A gente tem aqui visto advogados recém-formados dizendo o quão limitado está esse mercado, e quando a gente olha uma reforma como essa, que traz tantos elementos numa nova legislação, quanta oportunidade que surge, não só para o advogado, mas para quem ele vai atender, né? Produtor rural que tem uma capacidade incrível de produzir, ele está cada vez mais buscando se profissionalizar, né? Buscar melhor gestão, uma melhor governança, porque ele está buscando resultado também, melhor eficiência, mais tecnologia, e tudo isso depende de uma maior consciência dentro do seu plano de negócio. E o papel do advogado, no final do dia, é tentar transformar aquele sonho do empreendedor, aquele desejo de buscar resultado e tangibilizar isso através de contratos. Começa com o contrato social, depois com os contratos comerciais, com seus fornecedores, depois com seus clientes, né? E fazer uma estrutura capaz de aproveitar as oportunidades e mitigar qualquer risco que ele possa enfrentar. O papel do advogado é, se não trazer valor no sentido de mais resultado, é no mínimo mitigar os danos potenciais de eventuais riscos que o empreendedor rural possa enfrentar. Eu acho que esse é o papel do advogado moderno, né? Trazer isso de maneira preventiva, parar com aquela coisa de eu, não, só vou chegar depois que já aconteceu o problema, para brigar. Isso é caro, é demorado, depender de terceiros para o resultado aparecer, então a advocacia moderna depende disso. E principalmente o empreendedor rural, esse da nova geração, esse que vai produzir ainda mais, com mais tecnologia, ele vai aproveitar bastante dessa nova advocacia. Gostei quando ele fala aí de empreendedor rural, porque esse é o nosso objetivo, o objetivo do sistema FES-Senar, do sistema CNA-Senar, tornar esse produtor um empreendedor que precisa, por sinal, de planejamento. E quando a gente fala de planejamento, a gente fala de planejamento tributário. As regras só devem, né, acontecer em 2026, mas esse planejamento deve ser feito agora. A contadora Débora Barros também pôde contribuir muito bem para esse evento. E nesse viés, esses contadores, eles estão preparados? Olha, nossa, grande desafio, né? Boa tarde a todos. A gente vem vendo essa mudança, né, no mercado contábil como um todo, no sentido de, olha, contador do agro, ele está numa caixinha separada, né? A gente hoje até fez uma brincadeira de números, né, sobre se 10% aí dos profissionais de contabilidade se dedicassem ao agro, só aqui em Sergipe cada um ia ter quase 300 clientes, né? É um mercado pujante, é um mercado com potencial gigante, mas de fato existe uma escassez muito grande de profissionais, sobretudo aqui no Nordeste. A gente tem uma carência desses produtores por uma assessoria que não só traga a realidade tributária, mas consiga decifrar e traduzir para esse produtor rural aquilo que é objetivamente o caminho tributário. Olha, ele não precisa necessariamente entender a alíquota de cada contribuição, de cada tributo, mas ele precisa ao menos entender o impacto no seu custo e os caminhos que ele tem. A gente fez algumas simulações, a gente sabe que no cenário atual a gente tem no mínimo 7 possibilidades de caminhos tributários diferentes para um produtor rural. Com a reforma tributária isso vai aumentar ainda mais. Então, o planejamento tributário ele já é essencial, porque hoje já temos 7 caminhos distintos
para uma mesma operação, que gera cargas tributárias distintas, e com a reforma, além dos caminhos que já existem, a gente tem algumas vedações. Então, um ponto marcante da reforma é que os produtores rurais com receita bruta anual acima de 3.600.000, obrigatoriamente eles vão ter as mesmas regras tributárias que as pessoas jurídicas. E hoje o produtor ele pode escolher o momento de virar pessoa jurídica. Com a reforma, não. E o olhar vai ser no faturamento ocorrido este ano, porque a regra começa no ano que vem. Por mais que seja uma cobrança teste, mas vai começar ano que vem e sucessivamente. Então, a gente tem que se preparar hoje para o que vem pela frente. E se preparar buscando os profissionais hoje. Com Tá? certeza. E aí, agora falando para esses contadores, né? Rapidinho para a gente não fugir, mas esses contadores, eles buscam informações hoje, porque eles também se sentem, né, aflitos, buscando informações para esse setor agropecuário, que é tão pujante, que é também uma grande oportunidade. Isso, exato. Hoje, o sistema da classe contábil, né, o ICR6 de cada estado, eles têm feito um trabalho muito legal. Então, o CRC de Sergipe, por exemplo, já fez muita parceria conosco, o CRC de Pernambuco, outros conselhos regionais também têm mobilizado isso, né? No ano passado, foi feito um evento muito bacana, nacional, de formação do contador para o agronegócio, CRC de Pernambuco junto com o CRC de Mato Grosso, e foi aberto para todos os profissionais do Brasil inteiro. Então, foi uma capacitação que teve módulos que, ao todo, são mais de 40 horas, abertos no YouTube, desde questões ligadas à propriedade, ITR, como também a parte técnica operacional, 100% gratuito. O que nos entristece é que a busca ainda é pouca. Então, por mais que sejam módulos curtos, lá partidos de 1 hora e meia, com todas as áreas ligadas ao agronegócio, tributário estadual, federal, municipal, ITR e tudo, mas a gente ainda percebe uma baixa busca. Não sei se porque os profissionais ainda não enxergaram o ouro escondido por trás do agro, ou se de fato entendem que é melhor ir para o Oceano Vermelho ali, que está na concorrência, mas eu confesso que aquele que despertar, sobretudo nesse momento de mudança, vai sair na frente. Olha só. E falando dessas oportunidades e nesse olhar delicado, quem esteve aqui também foi o Gustavo, ele que também já veio lá do Goiás, traz essa perspectiva, tem ajudado assim o Senar em todo o país, mas lá no Goiás trouxe também essa participação aqui em Sergipe e vê também essas possibilidades. Esses eventos fazem, aproximam também desses profissionais, tanto advogados quanto contadores, economistas e várias outras áreas que de fato vão ser necessárias estarem preparadas para esse novo momento da reforma tributária, não é, Gustavo? Seja bem-vindo. Perfeito, obrigado. Sim, o Senar, eu vou falar com a camisa do Senar nesse momento, porque é mais importante para a gente entender o que o Senar proporciona em relação ao agronegócio, em relação aos contadores, aos administradores, aos advogados, que é capacitar, que é ensinar, que é antecipar essas informações. A gente sempre tenta tratar essas informações como o ciclo da capacitação rural. E não é capacitação lá na ponta, simplesmente. A gente tenta capacitar o empresário rural, o empreendedor rural, para que ele possa entender a dinâmica, né, da política pública, da parte tributária, a dinâmica do próprio negócio, né? A gente tem hoje a assistência técnica gerencial que formaliza esses trabalhos feitos, e a partir desse momento, a pessoa, o empresário rural, o empreendedor rural ou o produtor rural, quando ele entende o cenário de forma geral do seu negócio, ele acaba procurando formalizar a parte jurídica, a parte contábil, a parte econômica, entender se está tendo lucro ou não. Então, passa a ser muito importante o olhar do produtor rural e o ensinamento que o Senar tem, a visão que o Senar tem em capacitar esse produtor rural, ao ponto de que, se ele tiver um negócio bem sucedido, conseguir medir isso, automaticamente ele vai procurar outros ramos de atividade que vão assessorá-lo melhor e assim para que ele possa ser maior, né? Tomando alguns cuidados. A gente citou alguns cuidados, a Débora falou disso, o Vitor Hugo também, em relação à reforma tributária que está chegando. E se a gente antecipar essas informações, junto das capacitações que a gente já oferece, tanto para o trabalhador quanto para o empresário, a gente vai conseguir dar um passo à frente. E um passo à frente é ser melhor antes de ser maior. Isso é importante, sabe? É buscar a melhoria contínua, o conhecimento, a informação, para que a gente possa ser
maior no futuro. Buscar a informação, isso é muito importante, porque a informação salva todo esse processo. E é isso que o Senar, o Sistema Faz Senar, traz essa informação, aproxima aí, esse é um momento para isso, trazer essa informação. Quem buscar? A quem eu posso buscar? Aqui é o momento de a gente discutir. Mas quem buscar? O Sistema Faz Senar, os profissionais, tanto os profissionais quanto também os produtores, e eles podem encontrar aqui esse momento de discutir, de trazer informações e esclarecer algumas dúvidas. Dúvidas que são muitas, a gente traz agora o Renato Conchon, ele que é coordenador do Núcleo Econômico da CNA, da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, e traz também esse viés econômico para essa discussão. Agropecuária, agronegócio na economia, muito importante esse momento, e a reforma tributária e o agronegócio, os economistas também precisam estar preparados para esse momento, não é, Renato? Seja bem-vindo. Com certeza, Samara. Prazer estar com vocês aqui, uma mesa de peso aqui ao meu lado. Mas, sem sombra de dúvida, eu acho que o grande desafio, a gente tem que lembrar que o agronegócio brasileiro, na década de 70, a gente importava alimento. E hoje, atualmente, em 2025, o Brasil é o segundo maior exportador de alimentos do mundo. Ou seja, um crescimento gigantesco em 4, 5 décadas. E o mais legal disso tudo é que o futuro é brilhante para o agro. O futuro mostra uma janela de oportunidade muito grande. O produtor rural tem que estar atento a isso. Eles estão atentos, ampliando a produção agropecuária por meio de aumento de produtividade, atrelada à sustentabilidade, que é tão importante nesse momento que a gente está vivendo. Então, o produtor está fazendo a sua parte no campo, que é produzir. É importante, tem que continuar assim, mas sem sombra de dúvida, agora, nesse momento, trazendo a reforma tributária para esse ambiente que nós estamos vivendo, o produtor tem que continuar atento à produção agropecuária, mas saber que essa reforma é uma mudança de paradigma e vai exigir dele um conhecimento. Não precisa ter o conhecimento técnico na ponta, porque isso é papel do contador, do advogado, do economista, do administrador que está assessorando ele. Mas ele tem que saber que ele está inserido numa sociedade que está passando por mudanças, especificamente na legislação tributária. O produtor não vai ficar alheio disso. O que a Débora falou, muitas vezes o produtor aqui de Sergipe pode falar, mas eu estou em Sergipe, sou pequeno, isso não vai se refletir para mim. É um convite que eu faço para o produtor, converso com o seu contador. Às vezes essa realidade da reforma vai trazer boas surpresas para ele. Boas surpresas, eu digo, ganho tributário. Mas ele vai ter que saber. Do outro lado, como o Vitor colocou, o produtor tem que saber para ele não ficar correndo atrás de prejuízo. Tá? Então, por isso que ele tem que estar preparado e um mecanismo para ele fazer essa preparação é buscar bons profissionais, contadores, advogados, economistas e, obviamente, o sistema CNA e Senar. Eu acho que é esse o grande convite, esse é o grande chamariz. Por quê? É uma mudança de paradigma e ele tem que estar preparado para essa nova realidade que começa agora, em 2025 e em 2026. Perfeito. E exatamente com toda essa conjuntura de informações, participação, quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui em Sergipe, cada um dos seus estados, Bahia, Goiás, lá no Brasília, lá no Distrito Federal, lá aqui em Pernambuco, então trazendo todas essas experiências, se conectando aqui com a gente no Conexão Agro, o nosso podcast do Sistema Faz Senar, com informação. Buscar a informação para que não erre no próximo e possa produzir sustentabilidade com viabilidade econômica, para que dê certo para o produtor. Muito obrigada por vocês estarem aqui, por discutir e por trazer tantas informações importantes para a gente também, tá? E a gente fica por aqui sobre reforma tributária, mas fique aqui com as informações do Sistema FAES e Senar sobre o agronegócio sergipano, conectando as pessoas que buscam essas informações. Até o próximo episódio. Conexão Agro, um podcast do Sistema FAES e Senar.